Deus ele tem restaurado a mensagem do reino de Deus e ele tem grandes revelações para entregar a nós, os seus servos. Mas é muito importante entender que a nossa vida de meditação da palavra, a nossa vida de oração, vai fazer toda a diferença para que essas revelações cheguem ao nosso entendimento. E é sobre isso que eu quero falar no vídeo de hoje, sobre o pleno conhecimento do nosso Senhor sobre as nossas vidas. Seja muito bem-vindo a mais um vídeo do canal A Lâmpada para os Meus Pés. Deus espera que nós sejamos prudentes com tudo aquilo que Ele tem entregue em nossas mãos. Você sabia que Deus ele entregou talentos a você e Ele espera que você cuide desses talentos de uma forma digna, de uma forma correta? Cuidar dos seus talentos de uma forma digna e correta é meditar na palavra de Deus e ter vida de oração para que o próprio Deus te dê a direção em relação a tudo isso que Ele tem colocado em suas mãos. Existe uma revelação, existem revelações que Deus quer derramar em seu coração, mas isso só vai acontecer se você meditar na palavra de Deus e se você tiver vida de oração diária. Existe um conhecimento sobrenatural, existe uma plenitude do poder de Deus que Ele quer derramar sobre a sua vida. Para entender isso melhor, vai lá comigo em Efésios capítulo 1, vamos ler dos versículos 16 a 17, que diz assim: Não cesso de dar graças por vós, fazendo menção de vós nas minhas orações. Note aqui que existe uma oração antes de o que está escrito no versículo 17. Para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da Glória, vos conceda espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele. Então, o apóstolo Paulo aqui, escrevendo aos Efésios, ele sabia perfeitamente que era preciso estar na presença de Deus em oração todos os dias, fazendo menção a respeito daquilo que nós estamos buscando, fazendo menção a respeito de nossos irmãos. A vida de oração nos leva para o caminho do pleno conhecimento da revelação e da sabedoria do nosso Senhor Jesus Cristo. Ele estava em oração fazendo menção dos irmãos para que o Senhor os concedesse espírito de sabedoria e de revelação do pleno conhecimento de Cristo. Então, queridos, existem muitas revelações que Deus quer entregar aos nossos corações e não são revelações novas. É apenas o esclarecimento a respeito da palavra que foi escrita para que entendamos os mistérios que estão escritos na palavra de Deus. Agora, vai lá comigo em 1 Coríntios, no capítulo 2, dos versículos 13 a 16. Olha só mais uma vez o que o apóstolo Paulo relata aqui. Disto também falamos, não em palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas ensinadas pelo Espírito, conferindo coisas espirituais com espirituais. Primeiro aqui o apóstolo Paulo ele fala a respeito de uma sabedoria divina. E é por isso que eu bato tanto na tecla aqui nos vídeos do canal, porque não adianta os irmãos que ensinam a palavra de Deus, que ficam aí brigando por causa de posições teológicas, se não tiver vida de oração e meditação sincera na palavra de Deus, sem ego, sem orgulho, sem soberba, sem ter um motivo de disputas, Deus ele não vai revelar os seus mistérios. Quantos irmãos que nós não conhecemos, aqui mesmo no YouTube, que começaram as suas vidas de ensino da palavra de uma forma maravilhosa, de uma forma gloriosa, mas ao longo dos tempos foram se perdendo. Por quê? Porque deixaram o orgulho e a soberba, porque colocaram as disputas teológicas na frente da sabedoria de Deus. A sabedoria, ela precisa ser seguida do amor, precisa ser seguida do bom senso. Deus, ele ama os servos que meditam na palavra de Deus e aplicam o amor da própria palavra em seus ensinamentos. Então nós precisamos entender que não existe estudo da palavra sem meditação, porque a sabedoria de Deus, essa revelação, ela não pode ser compreendida pelo nosso entendimento humano, mas ela só pode ser compreendida através da revelação da palavra de Deus. Qualquer ser humano pode pegar a Bíblia e abrir a Bíblia, ler a Bíblia, mas somente o Espírito Santo pode revelar os segredos que estão escritos na palavra de Deus.
Agora, olha o versículo 14. Ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque eles são loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Porém, o homem espiritual julga todas as coisas, mas ele mesmo não é julgado por ninguém. Pois quem conheceu a mente do Senhor, que o possa instruir? Nós, porém, temos a mente de Cristo. Então, como o apóstolo Paulo relatou em Efésios e aqui também em 1 Coríntios, existe uma sabedoria existe uma sabedoria espiritual, a sabedoria que nos capacita a compreender as revelações de Deus. Somente aqueles que têm as suas lâmpadas acesas, somente aqueles que têm vida de oração, vão receber essa sabedoria vinda de Deus, vão receber aquilo que está na mente de Cristo. O próprio apóstolo diz que nós que buscamos a presença de Deus, nós que buscamos essa sabedoria sobrenatural, nós temos a mente de Cristo. Agora, para que o nosso Deus evolua em nós a mente de Cristo, é muito importante entender o princípio de ter a lâmpada acesa. Usando o linguajar da parábola das 10 virgens, as virgens, era necessário que as virgens estivessem com suas lâmpadas acesas nas suas mãos para compreender o que estará acontecendo no retorno do noivo. Se você ler Salmos capítulo 119, no versículo 105, ali vai dizer que lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. O salmista está dizendo que a palavra de Deus é uma espécie de GPS, só que ali está falando sobre um recipiente, ou seja, a palavra física, quando nós lermos, quando nós estamos lendo a palavra física, ela nos guia, ela nos direciona. Ou seja, você com a sua Bíblia física aí na mão, você vai parar para ler, para meditar esta palavra. Este é o recipiente da lâmpada. Esse recipiente, ele precisa ser abastecido com azeite. A lâmpada que o salmista tinha na mente dele era aquela lâmpada antiga. Uma lâmpada que era uma espécie de xícara achatadinha com um pequeno orifício. E ali era derramado azeite para que aquela lâmpada acendesse uma chama e iluminasse o ambiente. Então, lâmpada para os meus pés é a tua palavra, Senhor, e luz para os meus caminhos. Você precisa meditar na palavra de Deus todos os dias. Agora, o grande erro que a maioria dos teólogos, a maioria dos estudiosos cometem é tentar discernir os mistérios da palavra de Deus apenas com um recipiente dessa lâmpada. Nós precisamos preencher a nossa lâmpada com este azeite e nós só vamos fazer isso quando nós unirmos a nossa vida de meditação com vida de oração diária. Salmos capítulo 133, dos versículos 1 a 3, ali vai falar mais uma vez sobre a comunhão dos irmãos e sobre uma unção que desce sobre a cabeça de Arão, e essa unção ela se derrama sobre a barba, cai sobre as vestes de Arão. Ali cita Arão, nos mostrando que a igreja em comunhão e em oração recebe uma unção especial. Ali Arão é citado porque ele foi o primeiro sumo sacerdote. Quando nós estamos em comunhão, quando nós estamos em oração com os irmãos, Deus, ele ordena a sua bênção, ele derrama a sua unção. E ali, tendo vida de oração, cumprindo o nosso ministério sacerdotal como Arão fez, Deus estará derramando sobre nós o azeite para que possamos preencher a nossa lâmpada e ter ali as revelações de Deus com essa lâmpada completa. Então, meus amados, quando o apóstolo Paulo, ele fala que em Efésios, eu vou colocar de novo aqui o texto de Efésios, e ele diz assim: não cesso de dar graças por vós, fazendo menção de vós nas minhas orações, vida de oração, menção em oração, para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos conceda espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele. Existe um espírito de sabedoria, existe um espírito de pleno conhecimento, que só será revelado a nós, que só será concedido a nós, se nós estivermos com a nossa lâmpada acesa. Deus tem grandes revelações para entregar a você, mas isso só vai acontecer se você estiver buscando este pleno conhecimento. Acenda a sua lâmpada diariamente e desfrute de todas as revelações que Deus tem para a sua vida. Bom, mais uma vez eu finalizo aqui essa meditação te agradecendo pela sua companhia. Que Deus te abençoe ricamente e não se esqueça, eu te aguardo nas próximas meditações.